O amigão da vizinhança completou 60 anos em 2022. E assim como teu vô tem muita história pra contar, o Teioso também. Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores quadrinhos do Homem-Aranha. Antes da gente começar, eu só queria deixar claro que isso não é nada mais nada menos do que a minha humilde opinião. Existe uma infinidade de quadrinhos sensacionais e se eu fosse listar todos eles, a gente ia demorar um bom tempo aqui. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, já deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos assim, e aí quem sabe a gente faz uma parte 2 desse aqui. Vamos começar por um clássico, Homem-Aranha Azul. A história é escrita em 6 capítulos por Jeff Loeb e Tim Sale conta a história de como Peter e Gwen acabaram quase não se apaixonando. E mais do que isso, como o herói segue em frente depois que ele perdeu a Gwen. Eu gosto bastante dessa história por vários elementos. O primeiro deles é o tom melancólico do próprio quadrinho, porque nessa história a gente tá vendo um Peter no futuro, em que ele tá com a Mary Jane, conversando com a Gwen por meio de um gravador de fitas. Então é dia dos namorados, ele está um pouco mais deprimido, ele está um pouco mais reflexivo e ele começa a relembrar como foi o começo do relacionamento dele. E é muito bonito, porque durante a conversa do Peter com a Gwen, ele vai revisitando várias histórias mais antigas e a gente percebe várias sutilezas, vários detalhes que eles não tinham se aprofundado na época. E justamente por ser no futuro, a gente sabe que essa história não vai ter um final feliz. Inclusive, se você já quiser combinar ali a sequência de tristeza e depressão, depois que você terminar de ler Homem-Aranha Azul, já dá uma passadinha e lê A Noite em que Gwen Stacy Morreu, que você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. Um outro ponto muito bacana é a arte. Acho que ela casa muito bem com todo o tom que o quadrinho tenta passar. E os tons de azul que ficam em evidência justamente pelo nome do quadrinho é uma junção de vários elementos muito sutis que tornam a experiência ainda mais aconchegante e intimista. Você sente muito o que o Peter tá passando e o que ele tava pensando em vários momentos, mas num ponto de vista mais focado no romance e menos na ação propriamente dita. Porque quando você pega as histórias em que esses quadrinhos se passavam, era um foco totalmente diferente. Então revisitar o período dessas edições com outro olhar é uma parada muito bacana. As doses de humor presentes na história, elas são muito sutis e por mais que você puxe um sorrisinho de canto de boca, ainda tem a dor presente ali, aquela saudade que dificilmente vai embora. E é por isso que essa história ela é tão marcante pra mim. Se você quiser conferir essa história na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar esse quadrinho lá na Amazon. Lembrando que quando você compra pela Amazon usando os nossos links, você ajuda bastante o canal e não paga nada mais por isso. E agora, vamos falar de uma outra história ligeiramente parecida, que é Homem-Aranha, Um Momento no Tempo. Do mesmo jeito que eu gosto de Homem-Aranha Azul, do jeito que eles retratam o relacionamento do Peter com a Gwen, eu gosto muito de Um Momento no Tempo porque eles retratam um outro casal extremamente conturbado no mundo dos quadrinhos, que é o Peter e a MJ. Há muito tempo atrás eles chegaram a se casar, eles tiveram ali uma vida de casado bem bonitinha e tudo mais, porém, lá em Guerra Civil, quando Peter revelou sua identidade para o mundo, várias coisas começaram a acontecer ao redor das pessoas que ele ama. E o maior atentado de todos foi quando o Rei do Crime mandou matar a tia May. E aí, no ato de desespero, o herói tenta recorrer a várias pessoas e ele acaba fazendo um pacto com o Mephisto, que ele pede uma parada muito peculiar, para dizer o mínimo. Ele pede o casamento do Peter com a MJ como um sacrifício para que todo mundo esqueça que Peter Parker é o Homem-Aranha. E depois disso, as coisas com a relação do Peter e a MJ ficaram meio estranhas, eles ficaram mais distantes, etc e tal. E em um momento no tempo, a MJ visita o Peter no apartamento e eles começam a conversar sobre o que era pra ter sido o casamento deles e por que as coisas não deram certo. Essa é mais uma daquelas histórias em que você não vai ver cenas de ação maravilhosas, você não vai ver uma briga clara de herói contra vilão o tempo todo. Mas eu gosto bastante dela porque ela explora um lado bem humano assim dos personagens, né? Apesar de ser uma história muito polêmica, ter sido modificada algumas vezes aqui e ali, é uma história que também mexe muito comigo porque foi quando eu tava começando a entrar nesse universo de ler as HQs mais recentes do Homem-Aranha. Eu tinha começado a ler lá atrás, aí eu dei um salto pra frente, e aí eu comecei a ler mais ou menos da 500 e tralalá, e aí quando eu vi eu tava em um momento no tempo, só que eu não peguei o evento do Um Dia a Mais, que é justamente quando rola o pacto com o Mephisto. Então foi uma parada que eu fiquei, gente, como assim? Foi uma parada que mexeu bastante comigo, porque eu fiquei, nossa, eu não sabia que tinha tanta história por trás falando só desses dois personagens. Apesar dos dois terem anos e anos aí nos quadrinhos, foi uma parada que eu fiquei muito, tipo, uau. E eu gosto bastante desse tipo de história, né, em que você revisita um evento lá do passado que tinha sido contado por um ângulo X, agora por um ângulo Y, e como ele enriquece aquele momento como um todo. Não que aqui a gente tenha uma baita de uma história, oh meu Deus, mas o que mexe muito comigo é justamente pelo fato de eu ter acabado de começar a ler e me deparar com isso, eu fiquei, gente, uau. E tipo, é aquilo, ela é uma história legal, mas
o relacionamento deles já teve tantas idas e vindas e reboots, e meu Deus, vamos mudar aqui, agora tá junto, agora tá separado, agora eu não quero mais de você, meu Deus, eu preciso de você. Então assim, não é como se ele fosse assim extremamente relevante, mas é uma história que me marcou bastante. Mas, caso você queira dar uma chance para um momento no tempo, dá uma olhada no link da descrição, que eu vou deixar o link para você comprar lá na Amazon, beleza? Agora, senhoras e senhores, vamos falar de Homem-Aranha Superior. Essa, sem sombra de dúvidas, foi uma das fases mais conturbadas do personagem, que gerou uma baita de uma polêmica quando saiu, porque a premissa dela é muito interessante e tem tudo para ser extremamente caótica. Essa fase, basicamente, a gente vai acompanhar um Homem-Aranha que não é o Peter Parker, mas ao mesmo tempo é o Peter Parker. Basicamente, o que aconteceu? Em uma história anterior ao Homem-Aranha Superior, chamada O Último Desejo, o Dr. Octopus estava moribundo. Isso é uma parada que já estava acontecendo no universo principal tinha um tempo, e ele estava à beira da morte. Como seu último desejo, ele pediu para que o Homem-Aranha fosse visitá-lo uma última vez. Porém, de alguma forma, ele consegue fazer uma troca de mente, fazendo com que a mente do Peter Parker vá para o corpo moribundo do Dr. Octopus e a mente do Dr. Octopus vá para o corpo do Peter Parker. Eles tentam reverter isso no meio dessa história, não conseguem, e ironicamente, como último desejo, o próprio Peter Parker pede para que o Otto continue sendo o Homem-Aranha. Num ato de pura soberba e querendo deixar claro que ele é melhor que todo mundo, o Dr. Octopus responde: é claro, eu vou ser um Homem-Aranha superior. E aí, quando a fase do Homem-Aranha Superior começa de fato, a gente tem várias mudanças muito interessantes na abordagem de um vilão extremamente metódico, assumindo o papel de um herói, que basicamente ele parou de sair fazendo ronda à torta e à direita, ele usou muito mais a tecnologia a seu favor, e também ele encerrou esse relacionamento de idas e vindas com a Mary Jane. Além disso, ele fez um baita no upgrade no traje, e ele começou a andar muito mais próximo de uma vibe justiceiro do que uma vibe heróizinho de boas. Ele descia porrada nas pessoas, as pessoas começaram a ter medo do Homem-Aranha, tanto que os Vingadores, etc., achavam que ele estava possuído ou várias coisas nesse sentido. Porém, não foram só mudanças pro lado ruim, tiveram muitas mudanças boas, como por exemplo, ele fez com que o Peter finalmente conseguisse terminar o doutorado e também ele fundasse a sua própria empresa, fazendo com que depois que a fase do superior acaba, ele entre em uma vibe ali meio Tony Stark 2.0. Mas isso aí é história para um outro vídeo. E eu confesso que lá no começo eu fui uma dessas pessoas que ficava, nossa, mano, isso aqui não tem como dar certo. E eu comecei a ler bastante, muito aqui no Brasil, porque foi quando eu comecei a colecionar histórias em quadrinhos pra valer. Eu tava ganhando uma grana, eu tinha uma banca perto de casa, e eu vi lá, edição número 1 de colecionador, oh meu Deus. Nossa, eu preciso. Eu fui e comecei a comprar as mensais, bonitinho. E tanto que a fase do Homem-Aranha Superior é a única fase que eu tenho completa em quadrinhos mensais. Inclusive é muito boa, por sinal. Tem um final muito marcante e eu acho que faz jus à fase do Homem-Aranha Superior como um todo. E caso você queira dar uma chance pro Homem-Aranha Superior, essa fase como um todo começa no encadernado Meu Pior Inimigo, que eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira comprar lá na Amazon. Próximo na lista é Aranhaverso. Bom, Aranhaverso é muito difícil não estar nessa lista por vários motivos. Acho que o primeiro deles é a quantidade de versões Aranha que você junta numa única história, o que é uma parada bem legal por si só, mas também por todo o hype que foi criado por conta do filme, né? Apesar do filme e dos quadrinhos tratarem de histórias completamente diferentes, ambos são muito bons. E Aranhaverso a gente vê o resultado de uma parada sem precedentes, né? Juntar vários personagens Aranha que originalmente ficavam completamente isolados em seus próprios mundinhos em uma única revista. Isso é uma parada muito massa, tanto que fez um baita do burburinho e criou vários personagens novos. Como, por exemplo, a própria Spider-Gwen, que todo mundo fala, meu Deus, que maravilhosa, ela não existia antes do Aranhaverso. E o motivo pelo qual eles se juntam também é uma parada muito bacana, porque lá em meados dos anos 2000, o universo do Homem-Aranha estava começando a criar ali uma certa mitologia de pessoas aranha, de como funciona a teia da vida e tudo mais. Isso aqui ela é muito mais explorada, porque lá atrás eles criaram um vilão chamado Morlun, e ele era de fato uma grande ameaça para o Homem-Aranha, que foi derrotado ali e parecia que era isso. E dessa vez em Aranhaverso as coisas ficam muito piores, porque a gente descobre que ele é simplesmente um dos membros da família chamada de herdeiro. E toda a polêmica do quadrinho gira em torno dos herdeiros tentando caçar
a mais nova Pessoa-Aranha no pedaço, que é a Silk, que ela apareceu algumas edições antes de Aranhaverso de fato acontecer. Foi basicamente uma preparação para essa mega saga. E assim, Aranhaverso, ele é muito legal porque cria vários encontros improváveis. Então, por exemplo, você tem a própria Spider-Gwen trocando uma ideia com o Peter do universo principal, em que um fala sobre as perdas que cada um deles teve, e oh meu Deus, vamos cuidar um do outro. E assim, é uma história muito gostosa, né, de você acompanhar. Ela tem seus altos e baixos, tem vários núcleos, né, então você tem várias equipes aranhas espalhadas ao redor de lugares diferentes nesse multiverso. Então tem muita coisa legal acontecendo. Tem o próprio Peter peitando o Dr. Octopus enquanto Homem-Aranha Superior, porque em uma outra realidade ele se manteve como Homem-Aranha Superior. Então você tem muita polêmica envolvendo vários encontros de aranhas de fato mais rebeldes, digamos assim. Tem várias coisas que eu acho muito legal e eu acho que é uma história que ela serve pra entrar em mais detalhes da mitologia dos aranhas como um todo. Por isso que eu gosto tanto dela e por isso também que ela fez tanto sucesso, porque tem 50 bilhões de Homens-Aranha. Imagina se eles fizessem um live action, ia ser 10 vezes mais hypado do que foi o próprio No Way Home. Então assim, é uma baita de uma história, ela é grande, ela praticamente é um ônibus, assim, acho que é um dos maiores quadrinhos que eu tenho na minha coleção, porque ela é um calhamaço dessa grossura, mas não é categorizado como ônibus, enfim. E também tem uma parada muito legal que uma das minhas principais apostas para Aranhaverso 2, agora falando do filme, é que eles vão pegar alguns elementos do próprio quadrinho do Aranhaverso, como, por exemplo, trazer mais personagens aranha, talvez introduzir os herdeiros, algumas coisas nesse sentido. Então, fica aí já como uma sugestão de preparação para Aranhaverso 2, segundo teorias da minha cabeça. Lembrando que todos os quadrinhos que a gente está comentando aqui, eu vou deixar o link na descrição para você comprar lá pela Amazon. E se você comprar pela Amazon, você não paga nenhum centavo a mais por isso e também ajuda a gente aqui a continuar desenvolvendo o canal. Por último, mas não menos importante, a gente precisa falar de Homem-Aranha Ultimate. Esse cara aqui não podia ficar fora da lista porque basicamente foi ele que me apresentou ao universo do Homem-Aranha como um todo. Por mais que eu já tinha consumido os filmes, etc., quando eu comecei a ler histórias em quadrinhos e eu quis dar uma chance para Homem-Aranha, eu achei que a linha principal tinha muita coisa que eu precisava saber antes de começar a ler. Eu vi que a linha principal tinha muita história e ia demorar muito tempo para chegar nas histórias dos dias de hoje. E quando eu parei para pesquisar um pouco, eu vi que a linha Ultimate tinha justamente esse propósito, né? Criar um ponto de partida para leitores mais novos. E aí eu aproveitei e me apaixonei pelo universo como um todo. O universo Ultimate, ele nasceu lá em meados dos anos 2000, então é meio bizarro você olhar pra trás e ver que ele já tem 20 anos, mas a premissa dele acho que serviu muito bem ao seu tempo, que era criar esse ponto de partida pra galera nova. Tudo bem que hoje isso é feito de uma outra forma, com os reboots periódicos, mas esse universo ele deu tão certo, ele foi uma baita de uma aposta da Marvel, que já tinha tentado umas paradas lá atrás, mas que não tinham vingado, que vários elementos que eles quiseram aproveitar desse universo, eles jogaram pra linha principal depois dos eventos de Guerras Secretas, aquele lá de 2015. Então assim, o próprio Miles, que nasceu no universo Ultimate, foi transportado pro universo principal. Ele é muito bom justamente por apresentar essa galera nova e também você vê origens de vilões de uma maneira totalmente diferente. Tem várias origens de personagens, relacionamentos que são explorados de uma forma totalmente diferente, que são muito legais e acho que tem muito menos história pra você consumir quando você compara com os universos principais. Então faz com que seja um ótimo ponto de partida mesmo nos dias de hoje, sabe? Apesar dele ter algumas coisas um pouquinho mais datadas, você consegue ter um universo ali muito bacana de você explorar, pelo menos num primeiro momento. E só de lembrar no universo Ultimate, lembrar dos traços do Bagley, já dá um quentinho no core, porque assim, é muito bom. Tanto que se eu sentar a bunda na cadeira hoje, eu vou ler as 150 edições do Homem-Aranha Ultimate em, sei lá, uma semana. Muito porque quando eu li também tinha uma vibe mais nostálgica, mas mesmo assim, se eu ler hoje, eu tô ligado que vai ter muita coisa legal. Inclusive, um dos meus maiores sonhos é que a Panini crie vergonha na cara e lance um ônibus dessa fase, porque não há esse material encadernado sem ser o primeiro volume, que inclusive fica aqui a sugestão Ultimate Homem-Aranha, Poder e Responsabilidade. Basicamente é a história de origem do Homem-Aranha, mas com algumas alterações sutis aqui e ali, que eu acho que vão te deixar empolgado pra conhecer mais o personagem. Mas e você? Me conta qual que é a sua história favorita do Homem-Aranha. Deixa aqui nos comentários, bora trocar essa ideia. Quem sabe eu não tô esquecendo de alguma muito óbvia aqui. E também, se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, ou quiser sugerir os melhores quadrinhos de algum outro personagem, deixa aqui nos comentários também. E eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu comento as várias namoradas do Homem-Aranha nos quadrinhos. Espero que você tenha curtido o vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!